Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos os nossos telespectadores, internautas, ouvintes da RBC-FM. Estamos mais uma vez a postos para o Jornal Brasil Central, que é feito com você e por você, por meio do nosso WhatsApp 3201-7720. Participe conosco. Comigo, os maiores analistas de Goiás. Hoje um timaço. Daniel Santana, Clóvis Regis Maia, Jean Lopes, Martiniano Cavalcante e Cristóvão do Espírito Santo. É o Dream Team, com toda certeza. São grandes analistas. Tela dividida aí já. O boa tarde é geral, porque a gente já vai começar com esse assunto quente, né? Boa tarde a todos. E eu vou começar perguntando para o analista político, especialista nesses assuntos referentes a alianças, a possibilidades, o Clóvis Regis Maia. Tudo bem, Clóvis? Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Central. Eu gostaria que você já começasse falando dessa possibilidade de aliança entre MDB e o Democratas do governador Ronaldo Caiado. Iris Rezende vai se candidatar ao Senado, Clóvis? Conta pra gente. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, ouvintes e telespectadores da Televisão Brasil Central. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Olha, Rafael, do ponto de vista político, eu acho que, né, e do lado da ala governista do Estado, seria a chapa dos sonhos. Iris Rezende, você ter Iris Rezende numa chapa majoritária, né, concorrendo aí ao cargo do Senado, é um sonho. É um homem que construiu uma vida política, uma carreira política ao longo de 62 anos, tem uma estatura política absolutamente gigante, né? Talvez o maior do estado de Goiás. Então, você contar com essa densidade política de Rezende, uma chapa majoritária, é o sonho de qualquer concorrente, né? E aí, aliado, né, a toda essa boa avaliação do governador Ronaldo Caiado, eu acredito que seria uma chapa imbatível. E olha, Rafael, que Iris no Senado, ele não seria um coadjuvante, ele seria o protagonista, eu tenho certeza absoluta disso. Teria muito que contribuir com Goiás e com o governo de Ronaldo Caiado. Agora, do ponto de vista partidário, Iris Rezende, numa chapa de Ronaldo Caiado, pacificaria o MDB, né? Acabaria com qualquer outra conversa atravessada, porque aí o MDB marcharia unido com o Ronaldo Caiado na busca desse entendimento e, obviamente, né, da possível reeleição do governador. Esse era o sonho de Iris Rezende em 2018, é bom lembrar, né? Ele trabalhou muito para que o MDB seguisse com o Ronaldo Caiado e não disputasse com candidatura própria, mas aí não foi possível, porque Daniel Vilela optou por concorrer. Agora, a gente tem que analisar o lado pessoal do Iris. Ele deixou a prefeitura dizendo que não seria mais o candidato, né? Ele disse que tinha abandonado a carreira política e que ia se dedicar às suas plantações lá no Mato Grosso, e também continuaria ali recebendo amigos como alguém que desse um conselheiro político, né? E assim tem feito, né? Tem recebido as pessoas lá e tal. Mas se ele decidir voltar, eu tenho absoluta certeza que será um grande ganho para a política do estado de Goiás, né? Eu torço até que ele realmente reveja essa posição de aposentadoria e volte para a política, porque ele é um homem político, ele é um homem que precisa estar na política, né? No momento em que a política tem sido empobrecida ano a ano, uma figura como Iris Rezende na política goiana, principalmente, e na nacional, lá no Senado, tem muito que acrescentar ao Brasil, a Goiás, e todos nós sairíamos ganhando com essa candidatura de Iris, uma eventual candidatura de Iris, né, ao Senado. Agora, ele vai ter que vai ter que rever com a própria família, né, se ele tem mesmo essa disposição. Obviamente, uma cadeira no Senado, ela não vai exigir tanto de Iris Rezende como exigiu a Prefeitura de Goiânia, até pela forma que recebeu a Prefeitura, né? Então, a gente torce que possa reconsiderar. Clóvis, como que ficaria nesse contexto Gustavo Mendanha, né, que algumas pessoas dizem que ele pode se candidatar aí ao governo do estado, né, deixando a prefeitura de Aparecida de Goiânia, praticamente 3 anos de mandato,
e também Daniel Vilela nesse contexto. Quem manda no MDB hoje? Eu preciso até da sua objetividade para eu explorar os outros analistas. Quem manda hoje no partido é Iris Rezende ou Daniel Vilela? Não, Rafael, sem dúvida, Rafael, o Daniel Vilela é o presidente do MDB e o Iris sempre respeitou isso, não é? Até que o Gustavo também respeita essa condição do Daniel Vilela enquanto presidente do MDB. Né? Agora, obviamente, as decisões são construídas e ouvir Iris Rezende é muito importante. O Iris, da carreira política de Gustavo Mendanha, ele tem deixado isso claro também, só que ele acha, e ele já disse isso, que não teria para agora. Gustavo Mendanha, então, teria uma outra oportunidade no futuro, deveria, eu penso, completar o seu mandato na prefeitura de Aparecida, fazer lá a sua segunda gestão, e aí sim, depois, alcançar voos. Mas no momento... Oi? A imagem está travando um pouquinho, mas deu para entender claramente o seu raciocínio. Você que é um analista político de mão cheia, tem o blog Opinando, né? Eu sou leitor e é impressionante as análises que você faz. Vou passar a bola agora para o Jean Paul Lopes. Tudo bem, Jean? O Jean, ele está no departamento médico, mesmo assim resolveu fazer o programa, o Jornal Brasil Central, de casa. Como que você tá, Jean? Você tá bem? Você teve um pouco de febre? Travou, né? Voltou agora. E aí, Jean? Oi, Rafael, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tô conseguindo te ouvir? Tô te ouvindo bem, Jean. Tá me ouvindo, Jean? Tô te ouvindo com a qualidade ruim. Você consegue me ouvir? Consigo te ouvir bem. Consigo te ouvir bem. Pode responder a pergunta. Eu tô bem. Eu estou bem. Desejo uma boa tarde a todos os presentes no jornal. Uma boa tarde ao nosso telespectador, ao nosso ouvinte. Rafael, em relação à questão do Iris Rezende, a gente sabe que ele é um homem que dificilmente consegue se desligar da política. A política foi a vida dele desde sempre. Quando ele, inclusive, anunciou que não iria concorrer à reeleição na Prefeitura de Goiânia, eu não acreditei, e ele acabou cumprindo a promessa desta vez, e agora acena em voltar à política, se candidatando a senador. O Iris Rezende, que é um dos homens que tem mais poder político no estado de Goiás e também tem um grande eleitorado, assim como o governador Ronaldo Caiado. Os dois, numa chapa só, ficariam praticamente imbatíveis dentro do cenário político desse estado. Quanto ao Gustavo Mendanha, penso que se o Iris realmente for cumprir o que a gente está discutindo hoje aqui, ou seja, se candidatar a senador, na minha concepção, isso é uma ideia minha, não é nenhuma informação, é uma opinião. O Gustavo vai sair do MDB e vai se candidatar por outro partido, imagino, né, talvez até mesmo PSDB. E quanto ao Daniel, provavelmente vai se candidatar a deputado federal. Isso tudo que eu estou falando são conjecturas, né? Não é nenhuma informação, repito, são opiniões que eu estou dando, analisando o futuro do cenário político em Goiás, mas precisamente no MDB. Eu tive com um homem poderoso aí da política, dois na verdade, e essa possibilidade de Gustavo Mendanha deixar o MDB, ela existe mesmo de acordo com essas fontes. E de acordo com essas fontes, um dos conselheiros de Gustavo Mendanha seria o ex-governador Marconi Perillo. Será que seria um bom conselheiro? Daniel Santana, me fala um pouco aí sobre essa aliança, essa possibilidade de aliança entre MDB e Ronaldo Caiado, Daniel. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos, a você de casa. Acredito que não seria novidade. O ex-prefeito Iris Rezende e o governador Ronaldo Caiado sempre, ou pelo menos nos últimos tempos, estiveram alinhados politicamente. Trabalharam juntos, inclusive contra
um governo que ficou durante muitos anos à frente do estado de Goiás. Então eu não acho que é uma novidade, não acho difícil de acontecer. Acho que são pessoas, são políticos, têm ideais muito parecidos, né? Inclusive que provém de um mesmo ambiente, né? Que é do homem do campo, né? O Íris está lá na sua fazenda, nesse momento, cuidando das coisas. O governador Ronaldo Caiado também, uma pessoa ligada ao campo, ao interior do estado. Então, acho super natural que isso aconteça. Vamos ver, como o Jean citou aí, algumas conjecturas do que poderia acontecer com relação a uma formação de oposição, se essa oposição realmente vai sair do papel. Acho missão difícil. O ex-prefeito Íris Rezende, principalmente com esse vácuo de poder que a capital criou com o falecimento do candidato eleito à prefeitura de Goiânia, Maguito Vilela, sempre foi um nome muito forte, continua sendo, Rafael. Então, acho que é uma coligação que tem muita força no estado de Goiás e principalmente em Goiânia, devido ao momento que a capital vive. Muito bem, Martiniano Cavalcante, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Central. Me fale sobre essa possibilidade de aliança entre Ronaldo Caiado e Íris Rezende para as eleições do ano que vem, Martiniano. Muito boa tarde a todos. Um prazer estar com vocês mais uma vez. Bom, por enquanto, é bom que a gente coloque essa discussão no terreno das especulações, né? Há aí muita especulação em torno disso, mas mesmo na análise da especulação, é importante destacar, em primeiro lugar, qual é a essência do problema da política, o que promove alianças ou dissensos, o que aproxima, o que afasta, o que alimenta uma posição e a sua contraposição, ou seja, a sua oposição. Nesse sentido, é interessante observar como o tempo cura o queijo. Adversários durante quase toda a sua carreira política, o Ronaldo Caiado e Íris Rezende representam a velha e histórica oposição entre UDN e PSD, que se estendeu para a Arena e MDB, depois para PFL e PMDB. Ao final se juntam. E se juntam sem contradição. E por que se juntam sem contradição? Porque estão juntos nesse último período final da carreira do Íris Rezende e período também do apogeu de Ronaldo Caiado. Se juntam porque não há contradições fundamentais entre as suas concepções políticas, os interesses concretos que defendem. Nesse sentido, é muito importante a gente ressaltar isso. Havia uma frase de certo tom pejorativo que marcava esse debate político, que se dizia: isso eram farinhas do mesmo saco. E, literalmente, do ponto de vista da linguagem popular, são isso mesmo. Representam uma elite atrasada do estado de Goiás, representam uma elite vinculada a setores que são privilegiados e que se movimentam em função dos recursos públicos. Uma elite agropecuária, latifundiária, empresarial, que vive de mamar nas tetas do Estado. Vive hoje, sobretudo, sob subsídio. Um Estado como Goiás, por exemplo, gastar 9 bilhões de reais por mês com subsídios, com dinheiro transferido para essas elites, representa muito bem isso. E nesse sentido, de fato, os que me antecederam disseram que poderiam compor uma chapa imbatível. Sim, imbatível no cenário posto atualmente. Eu encerro dizendo o seguinte: há um desgaste imenso na realidade brasileira em torno desse problema. Eu assusto, por exemplo, uma figura como o Jean, que passa o dia inteiro, useiro e vezeiro, de dizer que esse sistema, e ao se defrontar com uma aliança dessa, se esconde. Essas pessoas são o sistema em Goiás ou não são? Você some a eles o Marconi Perillo, que do ponto de vista da essência de quem defende também os interesses dessa elite que defende, não há muita diferença. Há diferença entre métodos, entre perfil individual, mas some a eles e você vê esse desgaste. Diante desse desgaste, nós tivemos surpresas nas eleições de Goiás e eu concluo. Surpresas, por exemplo, quando o próprio Íris
derrotou a ditadura numa avassaladora votação em 82, depois quando perdeu para o Marconi Perillo, não é verdade? Foi uma surpresa enorme, foi uma surpresa quando o próprio Íris voltou, e o Caiado se constituiu como alternativa ao marconismo, também foi uma ação de resposta a essa velha política. Não é a velha política, Jean? Você condena, que o bolsonarismo condena? Então está aí a velha política. Isso é um retrato da velhíssima política. Espero que ventos novos soprem em Goiás. Ok, é só um registro aqui, porque... Quero falar, Rafael. Só um minutinho, Jean. Só um detalhe, eu vou passar a bola para você, daqui a pouco o Cristóvão do Espírito Santo também, daqui a pouco conosco Fabrício Amaral. Eu tenho tranquilidade para dizer, né, e aqui a gente está num debate livre, graças a Deus, que não dá para comparar em hipótese alguma Marconi Perillo com Ronaldo Caiado, com Íris Rezende. Eu trabalhei com os dois. Eu trabalhei com Íris Rezende como assessor de comunicação na Prefeitura de Goiânia e também com Ronaldo Caiado. O ex-governador do estado, eu não quero nem citar o nome, né? Ele foi, como diz o Clóvis Regis, e um dos textos dele que eu li, foi exonerado, entre aspas, pelo povo da vida pública, né? 5º lugar, chegou a ser preso, né? Tem problemas com a justiça, tem processos. Então, com certeza, ele foi eliminado, extirpado. Íris Rezende tem uma trajetória longa na política, sem nenhum tipo de mancha, na minha opinião, e Ronaldo Caiado é um exemplo total e absoluto de ética. Pois não, Jean? Não, primeiramente, eu respondi a uma pergunta que foi feita a mim sobre o cenário político. Eu, ao contrário do Martiniano, não uso todo o tempo que eu tenho para falar para fazer politicagem e para fazer campanha política para 22 já visando os interesses ideológicos dele. Eu fiz um comentário sobre um cenário, né? Ao contrário do Martiniano, eu não uso, todas as vezes que eu sou chamado para falar sobre um assunto, eu desvio para o Bolsonaro, eu desvio para o governo federal, ou para o Lula, ou para quem quer que seja. Eu cumpro a pauta do jornal e respondo o que me foi me perguntado. Porque eu estou aqui para fazer um jornal, eu não estou aqui para fazer política e nem usar um espaço grandioso como da TV Brasil Central para combater A ou B. Agora, veja bem, comparar o Ronaldo Caiado com Lula, José Dirceu, José Sarney, João Dória, quem mais? Aqueles governadores petistas lá, o Rui Costa, né, Ciro Gomes, todos eles envolvidos alguns em grandes questões de corrupção, de roubos, muitos condenados. Aliás, também o Renan Calheiros, né, que eu esqueci de citar, Fernando Collor de Mello, que eu esqueci de citar. Comparar o Ronaldo Caiado, que durante boa parte da vida dele combateu o petismo, que é o partido mais corrupto do Brasil, com essa gente, é um absurdo sem precedentes. Sem precedentes. Ronaldo Caiado pode ter suas falhas, pode ter seus acertos, aliás, tem acertos, tem falhas como qualquer político, mas eu não conheço uma única denúncia de corrupção sobre ele. Eu não conheço. Se alguém tiver alguma denúncia de corrupção sobre o governador Ronaldo Caiado, que diga que eu não conheço. A mim nunca chegou nenhum processo a ele sobre corrupção, nenhuma denúncia a ele sobre roubo, sobre desvio de dinheiro público. O que eu combato é o sistema corrupto, Martiniano. Se há algum sistema honesto no Brasil, a gente deve, inclusive, querer que ele se mantenha. Cristóvão do Espírito Santo, eu preciso acionar o Cristóvão, que até agora, meio-dia e 20. Justiça, 10 segundos, 20 segundos. Questão de justiça. Eu analisei aqui interesses econômicos. Eu não analisei perfil moral nem do Íris, nem do Ronaldo Caiado, nem de ninguém. Então, Jean, eu te questionei, Jean, sobre isso. O sistema, meu amigo, o sistema é um sistema político e econômico. Se há corrupção por desonestidade individual e por interesses econômicos. Não pode haver corrupção maior do que o que se instituiu um governo de todas essas forças que leva 10 bi, por exemplo, quase 10 bi por ano de recurso público para gente que já tem tudo na vida. É isso que o Íris representa, essa elite, foi isso que eu disse. Não me referi à honestidade nem do Íris, nem do Caiado, nem de ninguém. Tá claro, Martiniano. É preciso debater o que está sendo debatido. Ok. Tá claro, tá claro. Cristóvão, daqui a pouco Fabrício Amaral, presidente da Goiás Turismo, tem feito um trabalho belíssimo, daqui a pouco ele conosco, ele vai entrar aí no meio
de uma polêmica como é o jornal Brasil Central. Cristóvão do Espírito Santo, seja bem-vindo. Tudo bem, Cristóvão? Olá a todos, boa tarde. É um prazer estar aqui no Jornal da TV Brasil Central. Espero que hoje nós consigamos, com a graça de Deus, ter um bom debate. Eu já percebo que existe uma discussão ideológica aí sendo levantada. Eu vou analisar dois aspectos. Com relação à questão política em específico, eu acho que o obstáculo a essa aliança seria o Gustavo Mendanha. Apesar que eu não acho difícil haver uma conciliação. Porque essa tese de que ele vai pular o barco do PMDB para ir para o PSDB, para mim é uma tese assim, quase absurda. Ele faria uma péssima troca nesse momento político. Ele é jovem, ele pode aguardar mais terminar o mandato para tentar voos mais altos. Eu acho que seria o conselho que eu daria a ele. Com relação à questão ideológica que foi colocada, quando se fala em sistema econômico, eu queria só entender qual sistema nós colocaríamos no lugar. Nós colocaríamos o sistema social-democrata, nós colocaríamos o sistema socialista. Qual que é a sugestão de sistema? E no sistema alternativo proposto, nós não teríamos corrupções, não teríamos velha política, porque a história do socialismo real prova que ocorrem problemas inúmeros, né? Não sei se compensaria trocar uma classe opressora, velha, como foi colocado, por uma classe ainda mais opressora. Então, precisa esclarecer primeiro que sistema é esse alternativo que está sendo proposto, porque o ataque está sendo feito de forma ideológica, né? Não é argumento ad hominem, é um argumento ideológico. Isso precisaria ficar mais esclarecido.